Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias a Embrapa y ABC, a esta cooperación que siempre moviliza esfuerzos. Y esto es bien interesante porque justo es un esfuerzo muy puntual que se vuelve muy crítico cuando hablamos de apoyar a los agricultores en tiempos en que el cultivo pide una intervención puntual. En este caso, es un apoyo puntual que se generó a raíz de la solicitud de Costach para entender un poco mejor el manejo, el monitoreo de plagas y hemos registrado, ahí don Ricardo después nos puede contar con más detalle, cómo ha habido un intenso ataque pues del gusano rosado en la región de Piura, que también viene ligado a lo que se produjo el año pasado y que está afectando la producción actual, ¿no? Entonces, como es puntual y crítico atender esto, se generó esta capacitación de manera más rápida, ¿no? De una semana a otra, a partir de esta solicitud de Costach, porque entendemos esa la premura y el tiempo crítico que tiene el cultivo. Y muy agradecidos de poder contar con la participación de Fabio Aquino, que es especialista en algodón en temas de plagas también. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y esto, bueno, como dije, es un énfasis especial para la cooperativa Costach, que es la principal cooperativa en Piura de agricultores algodoneros. Muito bem, muito obrigado, Woody. Bem, pessoal, para não perder muito tempo, vou procurar falar pausadamente, até para a gente se entender melhor, e também para a gente discutir um pouco mais, eu acho que é o foco desse nosso encontro. A, a situação de produção de algodão no Brasil ela é bem diversa, tá certo? Nós temos basicamente a produção na parte central do país, os principais produtores, sendo Mato Grosso, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, um pouco em São Paulo também, Minas, o Paraná, esse último aqui, está em um processo de retomada de plantio de algodão, né? Isso constitui basicamente 90% do algodão produzido no Brasil. Há uma pequena parte que é produzida na região semiárida, circulada aqui, e boa parte desse algodão é produzido de maneira orgânica ou agroecológica por agricultores familiares. Então, são áreas bem menores, áreas de 2, 3, até 5 hectares, né? E são manejados basicamente pelas famílias. Existe também algumas áreas, principalmente no estado do Ceará, esse mais destacado aqui, que há uma produção de médios produtores. Então, médios produtores para nós aqui, eu estou falando de produtores que estão plantando 100, 200, 300 hectares, né? Aí já é um sistema um pouco mais elaborado, com plantio e colheita mecanizada e o controle de pragas de forma mais convencional, né? Então, apenas um resumo, né, da nossa situação em termos de produção de algodão. Uma outra observação, naquela região, naquela principal região produtora, que é o Cerrado, essa região do Cerrado, o algodão que predomina é o algodão transgênico, com tolerância a herbicidas e resistência a lepidóptera, a lagarta, de uma maneira geral. Então, novamente, uma pequena porcentagem produzida no semiárido, o algodão com outras tecnologias, e o nosso algodão prioritariamente é o Gossipio Sul, que já faz uma diferença significativa com relação ao de vocês, que é o barbadense. Então, o barbadense de vocês seria o equivalente para nós aqui ao algodão
Gossipum surto, variedade, barril galã, que era o antigo algodão arbóreo, né? Algodão bocó, como a gente conhecia. Só que esse algodão, ele praticamente não é mais cultivado aqui no Brasil. Alguns pontos muito pequenos, algumas pessoas, alguns agricultores ainda mantêm esse tipo de algodão, mas ele não aparece nem nas estatísticas, digamos assim, em termos de produtividade, tá bom? Estão conseguindo acompanhar a fala? Tá rápido, tá muito... Tá ok? Acho que sim. Então, vamos lá. Bom, Sí, está bien. mas... Fabio, Ok, señor consigue aproximar un poco el micrófono para hacer un audio de mayor tá. calidad. Obrigado, querido. Ok. Vamos ver se melhor então. Sendo o algodão gossipio e surto o algodão barbadense, as características são muito parecidas com relação à fenologia, né? Ou seja, as fases da planta, né? Germinação, fase vegetativa, fase reprodutiva. O que difere um pouco, talvez, são os dias. Então, de uma maneira geral, uma coisa que favorece muito a ocorrência de pragas no algodoeiro é o fato da gente ter o que a gente chama de sobreposição de fases. Então, o que é isso? A gente tem, a partir dos 40, no caso aqui do Brasil, a partir dos 35 dias, nós já temos botões florais, maçãs, se misturando, ou seja, as fases fenológicas se sobrepondo. Então, só citando um exemplo, a praga que ataca o botão floral, o nosso bicudo do algodoeiro, ela também ataca a maçã. Então, o fato de ter isso muito próximo, nessas duas fases da planta, muito próximo, favorece a multiplicação dessa praga. Isso acontece também com a própria lagarta rosada, né? O gusano rosado, a Pectinófora gossipiella, que também ocupa esses dois espaços assim da cultura do algodão. Isso é um problema muito sério para a nossa região, porque favorece 3, 4, 5 gerações dessa praga, né, em um ciclo produtivo muito curto, em torno de 120 a 140 dias. No caso de vocês, tem o agravante do algodão ser um pouco mais tardio, e se eu não estiver enganado, é um algodão perene também, né? Vocês não fazem a destruição do resto cultural após a colheita. Então, da nossa realidade, nós temos um complexo, um composto de pragas ou insetos potencialmente praga que podem causar dano. A lagarta rosada, né, o gusano rosado, ela se localiza no período de início de floração e vai até, digamos assim, a pré-abertura dos capulhos. E aí a gente tem também bicudo e outras coisas mais. Nos sistemas de produção de algodão transgênico, que tem a proteína BT, a lagarta rosada não tem sido mais problema, porque acaba controlando ela. Nós temos outras 3 lagartas que se tornaram um problema com a presença dos algodões BT. Então eu já chamo a atenção para esse detalhe. Dependendo da tecnologia que seja usada, você, digamos, corrige alguns problemas, mas com certeza terá outros, né? Então tem que estar sempre alerta a isso. No nosso caso, o que tem predominado em termos de praga? As pragas iniciais, como os pulgões, né? A trips também, as moscas brancas
a gente sempre tem recorrência desse tipo de inseto, principalmente no início do nascimento das plantas, né, ali até os 25, 30 dias. Dificilmente a gente tem problemas no algodão mais velho com essas pragas. O complexo de lagartas, que nós temos basicamente essas três, que são mais problemáticas nos algodões convencionais, né? É uma lagarta, a Labama agilácea, é uma desfolhadora, come todo o limbo foliar. A lagarta das maçãs, que pega as maçãs já maiores, quase maduras. E a lagarta rosada, né, o Pectinoptera, que é a praga, inclusive, comum à nossa situação, tanto de vocês quanto aqui, né? Então, ela é uma praga extremamente agressiva nas nossas condições. O ciclo de vida dela é relativamente rápido, gira em torno de 25 a 30 dias, e com a grande capacidade de ovoposição. Na nossa realidade aqui no Brasil, um outro problema é que, mesmo na ausência de plantas de algodão, ela consegue se multiplicar em outras espécies nativas, outras plantas nativas. E isso faz com que ela permaneça no ambiente de forma recorrente, né? Então, ela sempre estará presente. Em um ano ou outro, ela pode estar numa maior ou menor pressão, mas ela sempre estará presente. Isso traz uma vantagem também, que é o fato de a presença dela permitir a multiplicação de alguns inimigos naturais que são endêmicos aqui da nossa região. Tá? Traz essa facilidade, digamos. As outras três pragas que são importantes para nós aqui, né, as três lagartas, são a falsa berideira, né, resolver todos, a lagarta, a Spodoptera, que é uma praga muito importante no milho, né, mas também ataca o algodão nas nossas condições. E, mais recentemente, a partir de 2013, a Helicoverpa armigera, também uma praga muito agressiva e que causou alguns prejuízos para o nosso algodão. Porém, essas três últimas que eu falei, né, Spodoptera, Chrysodes e Helicoverpa, são mais importantes no algodão transgênico. Por quê? Porque elas já quebraram a resistência às proteínas BT presentes nas plantas. Então, a gente corrigiu três problemas anteriores, né? O Curuquerê, Alabama, Heliotes e Rosada, e ganhamos três novos. Então, assim, aquilo que eu falei, a gente corrige um, aparece outro. Acho que aí com vocês não deve ser muito diferente também. E a praga mais importante que nós temos no Brasil, e aí depende de algodão transgênico ou convencional, é o bicudo do algodoeiro, o Antônimos grandes. Vocês também têm um Antônimos aí, mas parece que ele é menos danoso, ou praticamente não causa danos. Mas esse aqui, o nosso, ele pode, em uma safra, reduzir até 80% da nossa produção dentro da safra. E aí ele perpetua para a safra seguinte. Então, a gente tem uma problemática muito séria com ele. Ele foi introduzido no Brasil no ano de 83. Até a introdução dele, a nossa principal praga era o gusano rosado, né? A lagarta rosada, que realmente causava mais prejuízos, inclusive no algodão arbóreo, no algodão perene que nós temos. E como foi que a gente foi evoluindo no manejo dessas pragas? Foi desenvolvido, né, a partir dos anos 90, o manejo integrado de pragas no algodoeiro. E o foco básico era entender o que era a praga, conhecer os insetos associados e realizar um monitoramento adequado para identificar o momento de entrada dessas pragas, desses insetos nos campos de algodão.
Ah, só um parênteses. Eu sempre deixo essa slide de suporte para a gente entender por que a praga se torna praga. Ela precisa sair do nível de equilíbrio, esse NE aqui, para se tornar praga. Então, a maioria das pragas que nós temos do algodão são pragas ocasionais que sempre, ciclicamente, elas estão atingindo o nível de controle. E aí a gente entra ou com controle biológico ou com controle químico, que é a forma, digamos assim, mais eficaz de controle imediato. E o monitoramento é uma coisa, pessoal, que a gente tem insistido muito com os agricultores e com os técnicos envolvidos, que é para que os agricultores tenham a capacidade de identificar a ocorrência dessas pragas. Principalmente quando a gente está tratando de pragas que atacam estruturas reprodutivas, né? Ou seja, a estrutura, no caso do algodão, botão floral, flor ou maçã, que vai dar a nossa produtividade, né? Nossa produção. Então, muitas vezes essas pragas só são detectadas depois que já estão causando dano. Então, muitas vezes depende da presença do técnico para fazer essa identificação. E os agricultores, desculpem, é quem estão no campo praticamente todos os dias, pelo menos na nossa realidade. Então, eles estarem aptos para identificar isso é fundamental. Existem algumas técnicas de amostragem, mas o mais importante é eles entenderem que aprenderem a identificar a presença dessas pragas, até mesmo antes de elas causarem dano. O monitoramento pode ser feito com caminhamento na área, então tem várias formas, só aqui alguns exemplos. Pode ser feito usando feromônios. Eu não sei como é a situação aí do Peru, mas no Brasil, infelizmente, a gente não tem mais o feromônio Gossifluri, que é o feromônio da lagarta rosada, né? Mas ele ainda existe em alguns outros países, só que aqui no Brasil não é mais comercializado. Mas é uma ferramenta importantíssima. Eu já trabalhei com esse tipo de feromônio. Uma grande vantagem dele é que, como ele é um feromônio sexual, ele é muito atrativo aos machos da lagarta. Então, na verdade, da mariposa, né? Porque a lagarta não tem sexo definido, digamos assim. Não há necessidade de usar feromônio para lagarta. Então, você faz o monitoramento e também o controle, dependendo da situação, das mariposas. Que aí, gente, é uma estratégia interessantíssima. Inclusive, tem sido o diferencial não só no algodão convencional, como no algodão transgênico. O monitoramento com feromônios e direcionar o controle para as mariposas, ao invés de focar diretamente nas lagartas. Por que isso? Com o monitoramento, eu tenho a curva de flutuação, ou seja, de infestação inicial da mariposa. Controlando a mariposa, que ela é relativamente mais fácil de controlar, porque ela está exposta ao inseticida ou a outro método de controle, do que a lagarta que está dentro da maçã ou da flor, né, da maçã, está protegida. E aí, reduzindo mariposa, eu vou reduzir o número de ovos que darão origem a novas lagartas. E o controle nas nossas condições, como tem sido realizado. Nós temos atuado em algumas frentes, usado alguns métodos de controle. O algodão que é produzido, que se assemelha, digamos assim, ao tipo de agricultura que é feito em Piura, pelo pouco que eu conheço, então nós temos estimulado os agricultores a produzir o algodão
herbáceo em sistemas consorciados. Qual a vantagem que nós identificamos com esse tipo de sistema? A presença massiva de inimigos naturais que controlam várias pragas do algodão. Controlam ao ponto de você não precisar fazer nenhuma intervenção, apenas se concentrar naquelas pragas que forem mais complicadas. Então, aqui o algodão são áreas nossas. O algodão está consorciado, né, em policultivos com gergelim, que é o sesamo, né, com milho, né, e outras culturas. Aí depende muito do arranjo espacial dos agricultores, né, o arranjo produtivo também dos agricultores. Mas basicamente para quê? Para beneficiar essa entomofauna que vai ser responsável por controlar boa parte de pragas que nós temos no ambiente. Então, nesse sistema, esse aqui é uma pequena amostra dos tipos de agentes de controle biológico que nós temos coletado em campo. Alguns deles, como por exemplo esse aqui em cima, o Bracon, os fungos, as joaninhas, têm sido criados em laboratório, em larga escala, para liberação em algumas áreas. Tá? Então, o consórcio, né, o policultivo, viabiliza a presença desses inimigos naturais. É o tipo de controle biológico que nós chamamos de conservativo, né? E, ao mesmo tempo, ele propicia que nós tenhamos esse tipo de inimigo natural que possa ser multiplicado e depois liberado em campo. Seria o controle biológico aumentativo. Tá bom? Isso sempre conciliado com o controle químico, quando há necessidade. Tá? Então, no nosso caso, outras estratégias que usamos com relação à uniformidade do plantio. Acredito que no caso de vocês, como já está tudo algodão perene e já está em andamento, não tem essa questão do plantio. Mas o que é que a gente faz com isso? Quando a gente uniformiza, a gente procura sincronizar as florações no algodão. E, obviamente, a emissão de maçãs, etc. Né? Uma estratégia usada também para o algodão, o pouco algodão arbóreo, né, perene que nós temos, é o uso da poda. O que é a poda? Após a colheita, os agricultores cortam as plantas, aqueles galhos que produziram tudo, e destroem esses ramos para evitar que neles permaneçam algumas pragas. E aí, após o novo ciclo de chuva, o algodão volta a produzir novamente. Mais recentemente, tem avançado muito no Brasil o uso de fungos entomopatogênicos, como Beauveria baciana, Metarrhiza misópolo, Esárea, para o controle de várias pragas, ácaros, pulgões, moscas brancas, bicudo, lagartas, tá? E também o uso de bactérias, Bacillus thuringiensis, que é muito conhecido já. E mais recentemente a gente tem, o uso de parasitoides e mais recentemente o uso de um parasitoide chamado Cotésia flavips, que é muito utilizado no Brasil para o controle de uma broca, né, uma lagarta que ataca a cana-de-açúcar, mas que pesquisas recentes têm apontado que ele também pode parasitar outras lagartas. Então, esse trabalho ainda não está concluído. Nós temos uma parceria com outros colegas e estamos entendendo que ele poderá ser um bom incremento nas áreas de algodão. Novamente, nós aqui não estamos excluindo o controle químico, apenas trabalhando estratégias para evitar ao máximo possível a entrada de químico em uma situação que vai causar mais desequilíbrio do que trazer benefícios. Tá certo?
E também uma outra técnica já muito conhecida, não é nenhuma novidade, mas que no Brasil tem ocupado um bom espaço, tem se destacado, é o uso de feromônios, né, como técnica de confundimento, né, para evitar cópula entre as mariposas. Então, você tem a área plantada, as mariposas, machos e fêmeas, na área, então são pulverizadas. Veja bem, não são usados mais aquelas cápsulas, né, aqueles septos com feromônio, mas sim formulações de feromônio que são pulverizados nas bordadoras para causar essa migração, digamos assim, essa saída, principalmente dos machos, para dificultar a cópula entre eles, com as fêmeas. Com isso, reduzindo a taxa de fecundidade ou fertilidade da praga. Especificamente, tem sido muito trabalhado para a lagarta do milho, mas é adotado também para a lagarta helicoverpa, né, focando na mariposa, e havendo a disponibilidade do feromônio para a lagarta rosada, também vai ser bastante eficiente. Ok, pessoal? Uma outra estratégia usada no Brasil chama-se vazio sanitário. O vazio sanitário constitui o quê? Eu evitar ter plantas com estruturas reprodutivas durante a entre-safra. Isso é feito aqui, é uma lei, é obrigatório, e com isso a gente quebra o ciclo da praga. Só para vocês terem uma ideia, uma determinada praga que a gente avaliou, no primeiro ciclo da cultura, a densidade populacional da praga praticamente não existia. Nós fizemos a poda, não demos o vazio sanitário, não permitimos uns 60 dias, pelo menos, e deixamos a planta rebrotar. Na primeira amostragem de pragas, aos 15 dias, nós já tínhamos dispersação média da ordem de 40%, só com a diferença de apenas 15 dias. E esse vazio sanitário, para as nossas condições, eles têm que ter pelo menos, esses dias são 60 dias, o ideal 90 dias, com as plantas de algodão sem ter estrutura reprodutiva. Por isso a poda, né? A poda drástica que a gente chama. E com isso a gente evita a permanência da praga no campo e principalmente a perpetuação dela nas safras seguintes. E a poda normalmente é realizada com alguma estrutura mecânica. Não, nesse caso do algodão perene, né, do algodão mocó, a gente não usa herbicida. Quando se trabalha com algodão herbáceo, que é de manejo anual, aí é recomendado a destruição dos restos culturais. Colher o algodão e aí usa normalmente ele é cortado e depois é aplicado o herbicida para terminar de erradicar essa planta. Então é um sistema mecânico e químico. No caso do algodão arbóreo, que nós temos, que se assemelha ao de vocês, seria apenas a poda e a destruição dos ramos que foram retirados. Ok? Com isso, para as condições daqui do Brasil, para o algodão convencional, o nosso manejo integrado de pragas, ele contempla o controle cultural, o controle biológico, o comportamental e o controle químico. E aí eu me refiro quase que exclusivamente às áreas aqui do semiárido que produzem o algodão com algodão convencional. Onde eu tenho algodão transgênico, basicamente no cerrado, aí eu tenho o controle genético e o controle varietal. Então são outras estratégias que são usadas. Mas
baseado naquilo que a gente já tem de experiência e na disponibilidade das tecnologias que temos hoje, a gente consegue manejar essas pragas sem muitos problemas. Tá? Pragas específicas como lagarta rosada, bicudo e algumas outras, são importantes que a gente evite o nicho de alimentação dela. Por isso, algumas técnicas como poda, destruição de restos culturais são importantes. Para finalizar e ajudar também a entender um pouco mais disso que eu falei de forma bastante rápida, tem algumas publicações da Embrapa, onde eu também participo, e eu acabei de também enviar para ele o link de um curso, né, que nós temos sobre cultivo de algodão orgânico agroecológico. Mas aí não se enquadra, não usa inseticida. Tudo bem, o inseticida a gente sempre entende que ele pode ser usado em todas as situações. Obviamente, algodão orgânico certificado, não. Mas em algodão convencional, que não tem transgenia, ele pode ser utilizado, sem problema nenhum. Eu normalmente não falo muito de inseticidas, porque para não causar nenhum tipo de mal entendimento. Mas os inseticidas, nós temos basicamente de contato, né, de ingestão. Para o controle de mariposas, como eu falei para vocês no início, é importante associar o uso de inseticidas a algum atrativo alimentar. Aí é possível usar proteína hidrolisada, é possível usar açúcar, isso vai fazer, ele vai fermentar na superfície da folha, a mariposa ao posar, né, até estimulada por essa fermentação, ela vai tentar se alimentar, isso vai contribuir para a intoxicação, digamos assim, né, dessas mariposas. Então, uma coisa que a gente tem priorizado com os agricultores, e aí novamente, independentemente da tecnologia utilizada, é o manejo de mariposas, o controle das mariposas, porque para evitar, digamos, número de ovos no campo. Então, eu finalizo por aqui, tá? Agradeço a atenção e fico à disposição para a gente conversar. Muito obrigado, pessoal. Sí, entonces, lo hago un poco breve. NACLE Mundial 6 es el que está conduciendo ahorita la cooperativa Costas en convenio por la asociación con el Salvador Romero. Pues actualmente ese linaje lo produce exclusivamente en la cooperativa Costas y es un linaje que es para de fibra extra larga, fina, para la exportación. Como es muy poca el área que se produce, el mercado internacional se requieren volúmenes pues, que sean sostenibles. ¿Sí? Entonces, mayormente esa producción se queda acá en el mercado nacional con precios que tenemos que competir con los algodones de fila larga y con los algodones que también vía PLC y el mercado, el gobierno, pues aprobó. Entonces, se hace una competencia un poco desleal porque nosotros acá tenemos unos costos de producción demasiado altos. Estamos hablando de costos de producción equivalentes a casi 13.000 a 14.000 soles por hectárea. Entonces, no compensa realmente, la producción no compensa los gastos que se hacen. Entonces, se ha venido a menos, las áreas que se siembran son muy pocas. Y más bien el otro linaje que es de fibra larga, que produce un poco más de fibra porque tiene un acude, una producción de fibra por unidad mayor, entonces se siembra, inclusive le están dando mejor precio, aunque no tiene la misma calidad que algunos tipos de trabajo. Entonces, esa es la realidad. Esta campaña se ha sembrado apenas alrededor de 800 hectáreas entre Pima peruano y propiamente Pima piurano, y el Pima, que le llaman Pima, que es la Pima 59, que es un híbrido entre Tanguis, una variedad que se siembra en el sur Madrid del Perú, y que es un híbrido con Pima americano, según tengo entendido.
Entonces, actualmente esa área del clima se ha reducido tremendamente, no hay ni el 50% de esas 800 hectáreas que se puedan sembrar. Estamos hablando de repente de un 40%, 30 y tantos por ciento. Entonces, actualmente, gracias al apoyo que nos está brindando la región Piura, a través de la Dirección Agraria de Agricultura, el ingeniero Roberto Salazar, entonces, sí, con Fernando Huerta, que están liderando un programa, se llama un programa de control de fitosanitario, que se han hecho, que se está conformado por todos los que participan, todas las empresas que participan en lo que es la producción de estos, de linaje de Pipa. Actualmente tenemos ya, como dice el opositor, el señor Fabio, el problema legal. Resulta que acá nosotros tenemos un reglamento del cultivo. Todos los que he puesto, el señor también se supone que está de mercado. Entonces le decía que actualmente era un problema que había iniciaron en unas plantas que se habían sembrado fuera de época. Imagínense, tenemos un reglamento del tejido, el cual contempla, pues, campo liso, o sea, un trabajo mínimo de 3 veces, acá decimos 3 veces, pero obviamente no se cumple. Hay gente que otros que digan, aquí las tierras, y ahí dejan lo que es la rosa, nunca lo tumbaron, ahí lo dejaron y se creó un problema. Tenemos esa situación que hay una infestación inicial. Actualmente estamos controlando la plaga vía un poliperimédico que se ha conformado con la Dirección Agraria de Agricultura, y se está trabajando con el monitoreo de gusanos rosados, básicamente. Otras plagas no tenemos realmente, no tenemos las plagas que causan un daño económico. Pasado, si bien es cierto, en estos momentos tampoco está causando daño, sin me preocupa porque el año pasado, no dio de alma, no dio luz, hemos tenido infestaciones demasiado altas. Agricultores que realmente no cosecharon nada, sin nada. Entonces, porque tuvieron que golpear el cultivo, matarlo ahí, y tratar de sembrar eso, otra cosa. Aparte de que también tuvimos luz. Felizmente ahora el clima es propicio, porque la conformación de la región clima va muy bonito, ¿sabes? Esperan pues tener una buena conciencia. El otro problema que tenemos es la plaga mayor, que es el precio. El precio viene demasiado bajo. Nosotros estamos, no sé si me escucharon, pero el precio para producir algodón acá, costo de producción que es cerca de los 14,000 soles por hectárea. Entonces es demasiado bueno. El agricultor, con el precio promedio que estamos considerando de repente, ojalá que sean 200 soles. Entonces tendríamos que sacar de manera 70 quintales. Y a veces el agricultor, por problemas económicos, no tuvo para meter insecticidas, no tuvo para abonar bien. Entonces la agricultura está muy por debajo de eso. Entonces, ¿qué ganancia hay? Por eso es que la gente ya no quiere sembrarlo, porque los precios se impactan. No sé, yo creo que allá en Brasil es diferente. El Estado interviene y apoya el producto. Acá teníamos también el apoyo antes, hablando de muchos años. Había una entidad del Estado que se llamaba ENS, que captaba, compraba el algodón a los productores, le daba un precio de refugio y después decía, pero una vez que vendía, se podía proteger. Acá no veríamos realmente eso ya. Nadie nos apoya. Y teníamos también programa de lo lideraba un día, que era el programa Sano Rosado. Específicamente en Sano Rosado comenzó a trabajar desde 1983, año en que se impactó, ingresó a esta plaga. Entonces se sostuvo durante casi 10, 12 años. Y de ahí también desapareció por vías políticas. Prácticamente hubo un gobierno, no voy a decir quién porque voy a dar mi perfil. El tema es que nos quitaron todos los aportes que teníamos para la fundación autorizada.
ya todo el equipo técnico que había para el plan Hurtado prácticamente quedó en cero. Y al no estar, para que entonces pues a la deriva se vienen como ellos pueden. Y por ahí de ahora, gracias a estos programitas que estamos, ojalá que podamos continuar en la próxima campaña, si es que acaso se van a tomar y nos sigue apoyando la región, vamos a seguir adelante. Por ahora, sí, hablando de algo que está pasando. Muchas gracias, don César. Sería interesante si usted destacara ahorita que tuvieron que quemar varios campos que te estaban ligados con la producción del año pasado también. ¿Y qué estrategias están usando ahora que les han funcionado mejor? Yo creo que es interesante el destaque que de esas estrategias que ya nos presentó Fabio, cuáles son las que mejor están funcionando allá, ¿no? De control y monitoreo. Sí, nosotros, como le repito, estamos haciendo monitoreo con dispersores de feromona. Estamos moviendo satélitamente, se está haciendo un mapeo de cómo van a comportar, o sea, hacia dónde están. Están bajas, las capturas en promedio son alrededor de 1 a 2 por noche. Para nosotros ser bajo, porque cada milímetro de 8, ya estamos pensando en otros extraterrestres. En algodón en promedio tiene más o menos 90 días. Entonces acá existe el criterio de no aplicar, sino hasta después de los 90 días, en promedio 100 días. Después de eso ya aplicamos, hacemos control químico. Mientras tanto, hacemos lo que es Fabio, lo que hacemos es seguir viendo lo que es el monitoreo. De acuerdo a eso, se monitorea, también se evalúa lo que es la corola seca, una vez que recunta la flor, cae, y eso también se recoge. Ahí se ha encontrado 1% de presencia de larva en esa insecto de ahí. Nosotros llamamos puncho, pero en realidad es la corola seca, la corola ya fecundada. Eso es lo que se está recomendando ahorita. Y lo igual, realmente eso es lo que estamos haciendo por ahora. Como le decía al comienzo, el reglamento no se cumple, no debería de temperatura ya verdad. Entonces, ahí está. Entonces, no se respetó eso. Inclusive hay un sector que se llama Mandarina. Recién Fernando Huescas ha estado con un grupo técnico, justamente se lo recomendaba el equipo técnico que se conformaba. Y allí hay plantas de acuerdo y esa zona de la variedad. Gente que siembra con la orilla del río. El río llega a una zona que se llama la Laguna de Ramón, por allá, la laguna. Hay otra laguna por ahí que se forma. Volvían esa árbol, o a veces con la habilidad misma del río, conforme va secando, van cerrando. Lo siembran y ahí lo dejan. Si siembran un vasito, como antes ahorita sembrado, porque no se necesita, ahí lo dejaron en la campaña. Entonces, justamente he ido un equipo para ver si hacen análisis en el laboratorio con eso que Owenwood, para se anunció, varios que igual con material. Eso que va a hacer. Eso lo está trabajando en un laboratorio y ha sido contactado para que no. Por ahora, eso es lo que estavam haciendo. Tudo isso, apesar dos cortes, eu entendi boa parte, e é uma situação que nós vivemos aqui no Brasil quando o bicudo do algodão foi introduzido. Houve um desmantelamento da cadeia produtiva. O que aconteceu depois disso? Os produtores se organizaram em associações. Hoje, nós temos a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que coordena toda a parte de produção de algodão, inclusive a venda desse algodão
tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Isso foi fundamental para reestruturar a cadeia produtiva. Junto a isso, essa parte comercial, digamos assim, o que aconteceu? Foi criado também os programas fitossanitários para acompanhamento técnico das áreas. E isso hoje, essa estratégia é fundamental para que a gente tenha altas produtividades de algodão, relativamente com menor impacto ambiental e uso mais racional de insumo. Então, tudo isso que o colega falou, nós vivemos isso, nós tivemos esses altos e baixos, mas hoje nós conseguimos reestruturar. A Abrapa conseguiu, junto aos produtores, organizar tanto a parte produtiva quanto a parte de comercialização. Quanto aos preços que foi mencionado, é a mesma situação. Esse ano estamos observando preços mais baixos do que o ano passado e o ano atrasado. Tem dado uma desanimada em alguns agricultores, alguns produtores, porém, principalmente na região do Cerrado, nós temos um ciclo produtivo que não é só do algodão. Tem o algodão, a soja, o milho e até algumas outras culturas. Então, na composição do sistema produtivo, os produtores conseguem se equilibrar entre as diferentes culturas. Tá certo? Então, agora, pontualmente falando, o que vocês estão fazendo está correto. Eu acho que o que dá para incrementar, melhorar nessa situação de vocês é direcionar o controle para a mariposa. Porque o controle da lagarta é mais difícil. Ela está protegida. Se vocês tiverem disponibilidade de agentes, de inimigos naturais, de agentes de controle biológico, tudo bem para a lagarta. Mas eu acho que deve ser direcionado para a mariposa. Tá? O monitoramento com feromona, ok, perfeito. Observando a chegada das mariposas, fazer pulverização mesmo. Não, na safra, durante o período de safra, é o que tem surtido mais efeito da nossa realidade aqui. Tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para entender melhor a situação. O algodão é plantado todo ano ou é plantado um ano e ele fica e vão só fazendo as colheitas de ano a ano? Porque isso aí muda totalmente a estratégia de manejo também. Bien, efectivamente, acá nosotros sembramos entre los meses de marzo a abril. En esta campaña hemos comenzado a sembrar en marzo y en abril, de marzo hasta abril. Ha habido cambios, normalmente las fechas ya están establecidas por reglamento, pero lo que se hace es cambiar las fechas de siembra de acuerdo a si hay agua o si hay recursos económicos. Entonces, y sobre todo si es que hay gente que se anime a sembrar. Entonces, de acuerdo a eso se hace la programación vía una comisión ad hoc, que es la que programa la siembra, ¿no? La fecha de siembra. Entonces, esto comienza la siembra y más o menos, de acuerdo a los estimados, en diciembre estamos terminando la cosecha, ¿no? En promedio, vamos a hablar. Entonces, de ahí lo que se hace es, se termina de hacer, a veces se hacen hasta 3 cosechas. Se llaman a cada la segunda mano y se hace un noteo. A veces hay gente que prefiere que se formen más del 50% y ahí se dan una mano y de ahí la otra ya con 2 manos, 2 cosechas, ya está terminado. Inmediatamente algunos proceden a tumbar, lo tumban con banana, cortan totalmente al cuello de la planta y eso lo arruman y lo queman.
Eso es lo peor. Hay algunos que no lo hacen. Entonces llega a otra. La mayor parte de Filipinas sí lo hace. Entonces, todos los años se siembra y luego, y la otra campaña, de acuerdo a la fecha programada por esa condición, se vuelve a sembrar todos los años. Aí, de forma complementar, eu sugiro que durante a safra, é isso que vocês estão fazendo. A minha sugestão é direcionar o controle para a mariposa. Se possível, usar algum atraente alimentar, algum atrativo alimentar. Após a colheita desse algodão e o corte, coloca as armadilhas de feromônio novamente e para capturar mariposas que ainda possam estar voando, né, procurando hospedeiros. Isso é uma coisa que tem que ser feito ano a ano, né? Pela nossa experiência, se for bem feito, com 2 ou 3 anos, o nível populacional da praga baixa drasticamente e para de trazer um prejuízo. Mas tem que ser uma coisa feita, pessoal, de comum acordo entre todos os produtores. Se um fizer, se você tiver 10 produtores, 9 trabalharem de forma correta e um trabalhar de forma não adequada, não vai resolver. Isso aí, a gente já está aqui no Brasil, a gente já está muito acostumado com esse tipo de coisa. Os relatos de vocês são exatamente iguais aos que nós tínhamos no passado e parte disso é preciso organizar os produtores, fazer o cumprimento das etapas, disponibilizar as tecnologias existentes, porque senão, mas para a medida emergencial de agora, o que é importante? Vocês focarem, direcionar o controle para a mariposa. Porque a lagarta vai ser bem difícil de ser controlada. Apesar de ser a lagarta que causa o dano, mas é melhor tentar uma estratégia um pouco diferente. Porque senão vai ficar sempre correndo atrás dela. Ok. Isso mesmo, Adriana. O controle, o manejo tem que ser conjunto, pelo menos daquelas micro-regiões que estão próximas. Né? Ele falou em 800 hectares, se eu não me engano. Se esses 800 hectares forem próximos, é como se fosse uma grande fazenda. Então, todos têm que estar muito bem alinhados nisso. As dificuldades, pessoal, são as mesmas que nós enfrentamos. Então, a saída para isso aí, a solução realmente é a organização do todo. Se não for assim, não vai funcionar. Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Papache Fillón, soy ingeniero de campo, trabajar de esta oportunidad para COSTAT desde el año 2017. Bueno, en este año se ha sembrado poco algodón y solamente para recalcarme algo de lo que dijo el ingeniero Sarrabiaga. El reglamento del Perú existe, el campo limpio, lo que llamaron allá esto cero, no sé cómo se llamaba, cero. Bueno, acá nosotros le llamamos campo limpio, pero ya esto vacío, creo que se llama algo de cero vacío, creo que le llaman. Esto existe. Lo que pasa es que hay algunos agricultores que incumplen el reglamento y hay otros que se adelantan a sembrar y no respetan la fecha de siembra. Bueno, dentro de las cosas técnicas que se están haciendo y gracias a ese comité técnico que se formó entre COSTAS, el INIA y la DAT, la Dirección Agraria de la Piura, entonces optó por eliminar con maquinaria esos algodones que quedaron parados del año pasado. Y la otra medida que se ha hecho es poner feromonas dentro de los campos que están sembrados dentro de los 90 días, que es la fecha que se
a sembrado el algodón, es el de marzo que arrancó la siembra. Ahora, lo otro que se hizo, y gracias acá a la participación de gerente de la cooperativa, fue que hay unos algodones que están adelantados en la fecha de siembra, son de febrero, y ellos de acuerdo a la evaluación, había una infestación de gusano rosado. Entonces, se ha hecho aplicaciones directas a estos campos que estuvieron afectados, porque de acuerdo a la evaluación que se está haciendo, gracias a este comité técnico y que yo estoy acompañando, la incidencia ha bajado gracias a esa aplicación. Sale así que hay unos algodones que tienen solamente un mes de diferencia más de la fecha, o sea, ya están sobre los 120 días, ya no hay están abriendo limpios en esta campaña, estoy hablando. Y de resto que se está haciendo es poner la feromona y aplicaciones, bueno, se está haciendo evaluaciones semanales, y lo que me parece novedoso para mí, como digo, y lo voy a tomar en cuenta, es la recomendación de eliminar la mariposa y poner un atractivo alimentario que sería utilizar melaza, ¿no? Juntamente con el insecticida. Bueno, eso ya para mí yo nunca lo he hecho, y creo que en esta campaña, esta es la presentación, sirve para hacer. Yo nomás he recomendado de un agricultor la apuesta de melaza, pero no con el insecticida. Y para mí, yo en esta campaña, bueno, a este agricultor que yo le he recomendado a ti, le voy a decir que le agregue el insecticida para justamente controlar la mariposa y evitar que llegue al algodón, al fruto del algodón. Esa es mi participación. Gracias. Al rector, bueno, ya está terminado. Yo nomás quería hacer una pregunta que me quedó con la duda. Me dicen que el algodón arbóreo es parecido al clima, más o menos en el comportamiento, cuando vemos el tipo de siembra. Dicen que allá hacen poda. ¿Las podas son anuales o se mantiene ahí permanente? Veremos. Y si acaso tienen ustedes problemas de chupado, madera, porque acá es problema. Por eso es que en toda la costa peruana, en todos los campos, todos los cultivos de todas las zonas, se prohíbe la siembra, la anaphora. Acá se llama soca. Soca es volver a sudar, rebota, eso se llama casoca, ahora sí lo llamo. Entonces quiero saber eso, si tienen problemas, y si ha habido, cómo lo controlan. Sim, sim. Nós temos o vazio sanitário no Brasil. Ele inicialmente foi pensado para o algodão arbóreo, não foi nem para o algodão herbáceo. Isso há muito tempo, nos anos 50, anos 60, justamente por causa da lagarta rosada. Nós não tínhamos bicudo na época. Então, a poda era uma prática recomendada já há muito tempo para o algodão arbóreo. E essa poda era suficiente, associada ao uso de inseticidas, né, na safra, era suficiente para manter as populações da lagarta rosada em níveis adequados. Tá? Então, assim, o fato de ser algodão arbóreo ou herbáceo, nesse sentido, para a poda, nunca foi problema. Claro que também nós tivemos agricultores que abandonavam plantio, que não faziam poda, os mesmos problemas que vocês têm também, é a mesma coisa. Parece que todo produtor de algodão é assim, até aprender realmente que vale a pena manejar adequadamente. Essa questão das mariposas, ela veio recentemente, nos últimos 4 anos, devido ao problema com o algodão transgênico. Não foi nem com o algodão convencional. Por isso a gente mudou e orientou que os produtores começassem a focar no controle de mariposa.
Inclusive, foi falado aí o uso do melaço, que é excelente associado ao inseticida. Perfeito, é isso aí, usar ele também. Eu falei açúcar ou proteína hidrolisada, mas se tiver melaço, ótimo, sem problema nenhum, tá? Então, os problemas que nós tivemos com rosada sempre foram quando as podas do algodão arbóreo não eram feitas de forma adequada. Um dos motivos era preço também do algodão. As pessoas abandonavam porque não valia a pena colher o algodão, né? Agora, eu peço desculpas porque eu tratei do tema do algodão barbadense muito parecido com o algodão arbóreo nosso. Mas o sistema de cultivo de vocês é diferente, é anual. Então, assim, é mais para o herbáceo nosso, digamos assim, do que para o algodão mocó. Porque nós já chegamos a plantar algodão barbadense aqui, mas aqui não foi muito sucesso, né? Por uma série de problemas. Mas então, se vocês têm o mesmo sistema de plantio, condução, colheita e destruição de resto cultural, né? O campo limpo, como vocês colocam, o manejo de lagarta rosada não deveria ser tão problemático. Não deveria. Acontece por causa de alguns que não cumprem as regras do jogo, digamos assim, mas uma forma que a gente aqui acabou descobrindo, depois de sofrer bastante também, foi focar no controle da mariposa, para diminuir a pressão de mariposa. Inclusive, após a colheita do algodão, antes mesmo da destruição, né, o corte das plantas, etc., instalar feromônio para ver o fluxo migratório da praga e fazer um controle ainda nesse resto de algodão. Isso ajuda bastante, principalmente aquelas mariposas que vão para outras culturas ou que vão para plantas nativas, para a floresta, alguma coisa do tipo. Uma técnica que eu vi que foi citada aí também, que é bastante eficiente no início da infestação, é a retirada, né, a colheita das maçãs danificadas, né? Foi usado o nome, acho que roseta, alguma coisa assim, que é importante também ser recolhido ainda na planta, não precisa nem cair no chão, para quebrar o ciclo da praga. São essas estratégias que têm funcionado aqui conosco também. Bueno, yo también agradezco porque yo aprendí un montón. Muito obrigada, Fábio. Você é muito bom expositor, né? Eu acho que qualquer que não seja agrônomo pode entender muito bem o que você está falando, né? Bueno, solo agradecer y mencionar que estos encuentros son súper importantes. Yo creo que está súper bien que Costache lance mano de estas articulaciones que tenemos, de esta red, para sacar dudas, para hablar de temas técnicos, ¿no? Y lo que queremos es ampliar, que este tipo de oportunidad tenga la participación y sirva para otros técnicos, produtores de otros países. Así que vamos a hacer el esfuerzo en la próxima de ampliar la convocatoria, la difusión para que más gente pueda se beneficiar. Pero yo creo que para hoy cumplimos la meta, alcanzamos el resultado. Ojalá Costach pueda difundir eso al máximo con sus productores, ¿no? A través de sus técnicos ahí de la gerencia de Costach. Y en particular agradecer siempre la buena voluntad y disposición de Fábio Santiago, de Fábio Aquino y de todos de Embrapa, que siempre es nuestra colaboradora súper central ahí para los temas técnicos del proyecto de cooperación. Así que dejo un abrazo a todos y buen fin de semana. Gracias, Adriana. Solo comentar que también tenemos aquí a Con Algodón y nos están dando un saludo. Jairo de Con Algodón, Jairo Herrera. Es. Bueno, maravilla. Perfecto. Convidamos a Jairo de Perú, convidamos también para que conozcan las actividades y todo,
que acontecen en Perú a las certificadoras para que também estén de ojo en la parte sanitaria. Obrigado, Ingrid, Adriana. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, de conhecimento, de expertises, de tecnologias entre a Embrapa e os amigos do Peru. Um abraço especial, agradecimento especial ao Fábio da Embrapa, sempre à disposição em nos apoiar e nos ajudar nessas iniciativas. E queria dizer que por parte da ABC, e tenho certeza que eu falo pela FAO também, a gente está à disposição para classes de troca de conhecimento e de expertise nos sistemas que convergem com as instituições brasileiras e peruanas. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-las e seguimos em contato, estamos à disposição. Obrigado, Ingrid. Gracias, Joao, por tus palabras. Y ahí ya para el cierre, Fabio, y después a los colegas de Costach. Muito bem. Bom, mais uma vez eu agradeço, e agradeço. Bom ver a Adriana novamente. A gente só se encontra assim esporadicamente. Eu acho que no Congresso do Algodão a gente vai se ver por aqui. E é sempre uma satisfação, uma honra, um prazer compartilhar com esse grupo, aprender, ensinar um pouco do que a gente sabe também e sobre estar nesse processo de conhecimento. Problemas que são relatados, nós passamos alguns e procuramos, não só na parte técnica, mas também na parte organizacional, tentar ajudar nesse processo todo. Um abraço a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Gracias, Fabio. Un placer volver a contactar. Y bueno, por último, colegas de Costach, sus palabras de cierre. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, al señor Fabio, y a través de su ponencia, bueno, conocimientos que tiene, ha sido muy bien recibido por todos nuestros profesionales acá y nuestros directivos, todos los que nos intentamos preparar en esta reunión y de luego llevarlo a nuestros productores, a nuestros agricultores. A la señora Adriana, que tuve la oportunidad de conocerlo en Brasil, le agradezco mucho, a Ingrid, al señor Camilo, a los demás amigos, bueno, en esta reunión. Gracias por todo, y no será la primera y la última, creo que la próxima, al señor Fabio, tenemos que tenerlo nuevamente en esta reunión con otros agricultores. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Y yo, allá vamos a hacer, pero Paul iba a saludar y la conexión volvió y le quitamos la palabra a Paul. Entonces yo no quería cerrar sin darle ahí el suelo a Polo para que... Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlos, mandarles un abrazo y decirles un minutiño ahí de pronto de algo que se me ocurre y lo que yo estoy haciendo. Las plagas en general, el nuevo concepto, digamos, que estoy manejando, porque pues es la zona que yo manejo, es el concepto de ecosistema. Tiene que ver con el encerramiento de maíz, de ajonjolí o de otro cultivo para que eso atraiga fauna benéfica masiva, que se multiplique y haga control biológico sobre las plagas. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que la plaga no se comporta linealmente. O sea, la plaga se comporta dependiendo la temperatura. Y en el caso del picudo, por lo menos hay que conocerlo y él entra por un sitio determinado. Los años no es lo mismo de un año niño o a otra. Él tiene unas plantas específicas que ataca primero, incluso en años bastante virulentos. Él ataca el follaje, las primeras hojas de la plantica de algodón, y él se levanta tarde. Entonces no hay que aplicarle insecticidas tan temprano. Y bueno, eso sería de forma general. Y en la forma particular, para aumentar el rendimiento, sí o sí hay que
recuperar los servicios ecosistémicos del suelo y eso se llama condiciones físicas del suelo. La planta no es minusválida, la planta ella combate incluso a las mismas plagas y las enfermedades a través de un suelo sano. Muchas gracias y un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. Gracias nuevamente, Fabio. Y bueno, vamos, como dijo Adriana, a ampliar estas instancias. Organizamos muy rápido y se nos ocurrió tarde invitar a más gente, pero ya que sabemos que son tan cruciales, vamos a preparar mejor las convocatorias. Gracias. Chao, chao. Muy bueno. Gracias. Gracias, Fabio.